Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise aprofundada sobre o legado de Jair Bolsonaro na política brasileira. Ao longo de 4 anos de governo, Bolsonaro deixou marcas profundas, algumas polêmicas, outras que seus apoiadores consideram conquistas. Aqui, nosso objetivo é ir além das paixões e olhar com clareza para os efeitos duradouros do seu governo. Vamos discutir tanto os impactos negativos quanto os pontos positivos de sua gestão, como as medidas econômicas, programas sociais e a postura em relação a temas como segurança e soberania. Fica com a gente até o final, porque essa conversa promete ser reveladora. O ex-presidente Jair Bolsonaro encerrou seu mandato em 2022, mas os ecos de seu governo continuam reverberando na política brasileira. Amado por uns, criticado por outros, Bolsonaro se tornou um dos personagens mais influentes e controversos da história recente do país. Seu legado, para além dos números econômicos e decisões administrativas, é principalmente político e simbólico. Bolsonaro não foi apenas um presidente. Ele representou o surgimento de uma nova direita no Brasil, mais agressiva, nacionalista e ideologicamente alinhada com pautas conservadoras. Com forte presença nas redes sociais e apoio de movimentos como o conservadorismo religioso e os defensores da pauta armamentista, ele transformou o modo de fazer política no país. Essa nova forma de comunicação direta com o público, sem mediação da imprensa tradicional, mudou a dinâmica eleitoral e criou um modelo que hoje é replicado por outros políticos da direita e até mesmo por figuras da esquerda. Pontos positivos: economia, obras e soberania. Apesar das polêmicas, há aspectos do governo Bolsonaro que seus apoiadores consideram positivos e que merecem ser analisados. Entre eles, destacam-se avanços na infraestrutura. O governo entregou obras paradas há anos, especialmente em rodovias e ferrovias, com destaque para o avanço na Ferrovia Norte-Sul e investimentos em logística. Autonomia do Banco Central. A aprovação da autonomia do BC foi vista como um passo importante para a estabilidade econômica, reduzindo pressões políticas sobre a política monetária. Postura firme em temas de soberania nacional. Bolsonaro adotou um discurso de defesa da Amazônia como território brasileiro e resistiu à influência de organismos internacionais, o que agradou parte do eleitorado patriótico. Por outro lado, críticos apontam que Bolsonaro enfraqueceu instituições democráticas, atacou sistematicamente o judiciário e incentivou a desinformação durante a pandemia. A gestão da saúde pública durante a crise da Covid-19 é frequentemente citada como um dos momentos mais controversos de seu governo. Além disso, a retórica confrontadora e o estímulo à polarização política deixaram um ambiente tóxico que segue influenciando o debate público. A desconfiança em relação às urnas eletrônicas e o incentivo a teorias conspiratórias continuam alimentando movimentos de contestação, mesmo após o fim de seu mandato. Enquanto Jair Messias Bolsonaro foi presidente, mesmo com a pandemia que assolou o mundo, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, entregou 4,7 mil obras e 213 mil unidades habitacionais nos 9 estados da região Nordeste entre 2019 e 2021. Foram concluídas 935 obras de pequeno, médio e grande porte nas áreas de mobilidade urbana, desenvolvimento regional, saneamento, segurança hídrica e defesa civil, além de 39,1 mil moradias. Outra ação importante foi a garantia de recursos e a entrega de obras que vão possibilitar o abastecimento de água nas localidades que mais sofrem com as secas do Nordeste. Entre 2019 e 2021, o governo federal investiu 3,5 bilhões de reais em obras hídricas para levar água a essas regiões, entre elas o trecho 4º do Canal do Sertão Alagoano, o Cinturão das Águas do Ceará, a vertente litorânea paraibana, a adutora e o ramal do Agreste Pernambucano, e a barragem de Oiticica no Rio Grande do Norte. Além das obras dos eixos leste e norte, que fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Esses investimentos representam 168 mil postos de trabalhos diretos, indiretos e induzidos. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevas, e o Departamento Nacional de Obras contra Secas, DNOCS, foram responsáveis pela instalação de 1,4 mil postos no Nordeste. Na área de habitação, o MDR entregou mais de 213 mil moradias entre os anos de 2019 e 2021, que representam cerca de 850 mil pessoas beneficiadas pelo programa Casa Verde Amarela. Pernambuco foi o estado que teve o maior número de residências entregues no período, 42,4 mil, seguido da Bahia, com 33,4 mil moradias, e da Paraíba, com 30,3 mil.
Além das obras, o Ministério também reduziu a taxa de juros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para a menor da história, além de revisar a remuneração do agente financeiro, que foi reduzida. Essas medidas, até o final de sua gestão, garantiram a eficiência na aplicação dos recursos, cuja meta era atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda com financiamento habitacional até 2024. As regiões Norte e Nordeste foram contempladas com a redução de juros em até 0,5 ponto percentual para famílias com renda até R$ 2.000 mensais. Os juros poderiam chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS e, nas demais, a 4,5%, caso Bolsonaro tivesse sido reeleito. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, uma das principais iniciativas na área de infraestrutura foi a implementação do novo Marco Legal do Saneamento, sancionado em julho de 2020. A legislação estabeleceu metas ambiciosas para o setor, como a universalização dos serviços de saneamento básico até 2033, com a meta de garantir acesso à água potável para 99% da população e tratamento e coleta de esgoto para 90%. O marco também definiu diretrizes para drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. O Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, sob a gestão Bolsonaro, atuou para criar um ambiente de maior segurança jurídica, competitividade e sustentabilidade, com o objetivo de atrair investimentos privados e melhorar a prestação dos serviços. Estimava-se um potencial de investimentos na ordem de R$ 700 bilhões no setor ao longo de 10 anos. Um dos exemplos mais relevantes desse novo cenário foi o leilão de concessão dos serviços de saneamento de 13 municípios da região metropolitana de Maceió, realizado em setembro de 2020. O processo teve uma outorga fixa de R$ 2 bilhões e foi vencido pela empresa BRK Ambiental, que se comprometeu a investir cerca de R$ 2,6 bilhões ao longo de 35 anos, beneficiando aproximadamente 1,5 milhão de pessoas com melhorias na distribuição de água tratada e coleta de esgoto. Outros estados também avançaram com projetos de concessão. No Ceará, foi desenvolvido um projeto para atender 4,2 milhões de pessoas em 23 municípios, com previsão de investimentos de R$ 6,4 bilhões. Em julho de 2022, ainda durante o governo Bolsonaro, o MDR autorizou a liberação de R$ 34,1 milhões para a continuidade de obras de saneamento básico em 5 estados do Nordeste: Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Os recursos foram assim distribuídos. Bahia, R$ 10,5 milhões destinados a obras em Camaçari, Euclides da Cunha, Monte Santo, Lauro de Freitas e Salvador. Ceará, R$ 5,2 milhões aplicados em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Quixadá, Sobral e Itaitinga. Paraíba, R$ 5,4 milhões para projetos em João Pessoa e a construção da 4ª adutora de Cajazeiras. Piauí, R$ 9,5 milhões para ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Floriano. Rio Grande do Norte, R$ 3,5 milhões para obras em Natal e Parnamirim. As medidas implementadas ao longo do mandato de Bolsonaro marcaram uma mudança significativa no modelo de gestão do saneamento básico no Brasil, com foco na atração de investimentos e na ampliação do acesso da população a serviços essenciais de água e esgoto. Com relação às obras hídricas, o governo federal deu continuidade e acelerou importantes obras hídricas em diversas regiões do país, com destaque para o Nordeste, historicamente afetado pela escassez de água. As ações visaram ampliar o acesso à água potável, fortalecer a segurança hídrica e garantir qualidade de vida para milhões de brasileiros. Entre as entregas mais significativas, destaca-se a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de infraestrutura hídrica do Brasil. O governo Bolsonaro concluiu trechos importantes dos 2 principais eixos do projeto. Eixo Norte. Em fevereiro de 2022, o governo finalizou as obras do ramal do Apodi, permitindo a chegada das águas do São Francisco ao estado do Rio Grande do Norte, beneficiando cerca de 750 mil pessoas. Eixo Leste. As águas alcançaram regiões da Paraíba e de Pernambuco, assegurando abastecimento para centenas de municípios. Essas entregas foram fundamentais para a operação plena da transposição, cujo objetivo é beneficiar mais de 12 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Além da transposição, outras obras relevantes foram concluídas ou avançadas. Ramal do Agreste, Pernambuco. Obra estratégica para o abastecimento de água no interior de Pernambuco, teve importantes trechos executados e financiados durante a gestão Bolsonaro, com previsão de beneficiar até 2 milhões de pessoas em 68 municípios. Adutora do Pajeú, Pernambuco. O governo entregou trechos que garantiram um reforço no abastecimento de cidades do sertão pernambucano. Adutora do Alto Oeste Rio Grande do Norte. Avançou significativamente para melhorar o fornecimento de água em áreas do semiárido potiguar.
Barragem de Oiticica, Rio Grande do Norte. Obra histórica para o estado do Rio Grande do Norte, a barragem teve mais de 90% concluídos até o fim do mandato, com estrutura fundamental para o controle de cheias e abastecimento humano. Durante o governo Bolsonaro, o Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, também intensificou o apoio a sistemas simplificados de abastecimento em comunidades rurais, perfuração de poços e implantação de cisternas, com ações voltadas especialmente para populações em situação de vulnerabilidade. Operação Carro-Pipa no governo Bolsonaro. Apoio emergencial à população do semiárido. Durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro, o governo federal manteve e ampliou a Operação Carro-Pipa, uma ação coordenada entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, voltada para o abastecimento de água potável em áreas rurais do semiárido nordestino e do norte de Minas Gerais que sofrem com a estiagem prolongada. A operação, criada em 1998, foi intensificada no governo Bolsonaro, especialmente durante os períodos de seca severa, garantindo o fornecimento regular de água para comunidades que não dispõem de sistemas de abastecimento adequados. Principais ações e resultados. A operação chegou a atender mais de 1,6 milhão de pessoas por mês em mais de 700 municípios do semiárido, com distribuição de água potável por meio de caminhões-pipa operados pelo Exército Brasileiro. O investimento federal anual com a operação variou entre R$800 milhões e R$1 bilhão, dependendo da gravidade da estiagem e do número de municípios em situação de emergência reconhecida. O governo Bolsonaro manteve a regularidade da operação mesmo em contextos desafiadores, como a pandemia da Covid-19, garantindo que as populações mais vulneráveis continuassem tendo acesso à água potável, recurso essencial tanto para a saúde quanto para a segurança alimentar. Através do apoio logístico do Exército, a ação foi reconhecida por sua capilaridade e eficiência, chegando a comunidades isoladas e de difícil acesso, onde a infraestrutura hídrica ainda não era suficiente. Além da operação emergencial, o governo também investiu em alternativas estruturantes, como a perfuração de poços, construção de cisternas e implantação de sistemas simplificados de abastecimento, com o objetivo de reduzir, a médio e longo prazo, a dependência dos carros-pipa. Aqui enumeramos os serviços que quase ninguém comenta, mas além desses, existem aqueles que foram amplamente divulgados, como Auxílio Emergencial. Criado em 2020 para enfrentar os impactos econômicos da pandemia da Covid-19. Beneficiou mais de 68 milhões de brasileiros. Foi o maior programa de transferência de renda da história do país em número de pessoas atendidas. Auxílio Brasil. Substituiu o Bolsa Família, com valores reajustados e ampliação da base de beneficiários. Atendeu cerca de 21 milhões de famílias, com o valor mínimo de R$ 400, posteriormente R$ 600 no final do mandato. Visava estimular a autonomia com inclusão produtiva e premiações por desempenho escolar e esportivo. Carteira de Trabalho Digital. Digitalização do documento facilitou o acesso de trabalhadores às informações do contrato de trabalho. Substituiu a versão impressa e passou a ser acessada via aplicativo ou site do governo. CNH Digital e documentos no celular. Consolidação do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, CDT, permitiu acesso a CNH e ao CRLV digitalmente. Facilitou a vida dos motoristas, permitindo portar documentos no celular com validade legal. Plataforma GovBR. Unificação de serviços públicos. A plataforma GovBR unificou o acesso a centenas de serviços públicos federais. Com a digitalização, os cidadãos puderam solicitar documentos, benefícios e serviços sem sair de casa. Mais de 100 milhões de brasileiros criaram contas no sistema até o fim de 2022. Internet nas escolas e regiões remotas. Expansão de programas como o Wi-Fi Brasil, levando internet via satélite a escolas rurais, postos de saúde e comunidades isoladas. Até 2022, mais de 15 mil pontos de conexão gratuita haviam sido instalados. Leilões de infraestrutura e concessões. O governo realizou leilões de aeroportos, portos, ferrovias e rodovias. O objetivo foi modernizar a infraestrutura nacional e atrair investimentos privados. Estima-se que os leilões atraíram mais de 800 bilhões de reais em compromissos de investimentos. E aí, você já conhecia todas essas entregas feitas durante o governo Bolsonaro? Esses foram alguns dos serviços e obras que impactaram a vida de milhões de brasileiros, da água que chegou ao sertão, aos pagamentos instantâneos no celular. Se você acha importante divulgar essas informações e mostrar o que realmente foi feito pelo país naquela época, mesmo em tempos de pandemia, curta esse vídeo,
Compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário aqui embaixo. A sua participação é essencial para espalhar a verdade. E não se esquece, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais conteúdo direto, claro e sem manipulação. Até a próxima!